Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, gente. Estamos aqui tratando as galinhas. Fala oi com o povo aqui, Gu. Tá tratando a galinha com o quê? O que você tá dando a galinha? Milho. Milho? Gente, estamos tratando as galinhas com milho. Milho aqui tirado aqui na roça mesmo. Aí eu também tirei folha de brócolis, que elas gostam demais, pessoal. Aí isso aqui é passatempo deles. Vocês sempre me perguntam se eu só dou verdura da horta. Não, gente. Verdura da horta que a gente dá. Fala oi pro povo. Você também tá dando milho às galinhas? É? Então, gente, trato aqui com folhas da horta, com milho e também com ração, que eu vou dar elas aqui agora. Gente, eu tenho que mostrar pra vocês aqui o nosso galinheiro. Tem tempo que eu não mostro, né, pessoal? Desde quando a gente fez esse galinheiro. A grama, gente, o que que deu resultado dessa grama? Pessoal, vocês podem ver aqui, ó, que tem muita parte aqui que as galinhas já detonou. Aliás, gente, se deixar muito tempo as galinhas, o próprio esterco dela, a grama não aguenta muito não, viu? Então tem que ficar trocando. Mas vocês veem aqui, gente, que mesmo que na época de seca, ainda assim, ó, a grama resistiu bastante. Eu acredito que na hora que chover vai brotar mais, né? E eu também acho que eu vou replantar. Mas assim, no geral, ainda tá resistindo essa grama. Aí, gente, essa casinha aqui ficou bem bacana. Vocês sabem, né, que não tem jeito. Galinha faz sujeira mesmo. Olha só como é que elas gostam de milho. Né, Gu? O Gustavo gosta de tratar delas. Vocês sabem que galinha faz muita sujeira mesmo, né? E a gente tem que dar dando umas manutenção aqui, só para não acumular mesmo a sujeira. Aí, gente, isso aqui que tá no chão foi tudo pó de serra que eu coloquei. Eu vou deixar isso aqui, gente, até no final do ano. Isso aqui vai ser esterco pra horta, viu? Vai já tá curtido, né? Vocês veem que tá sequinho. É mais ou menos um ano que o pessoal deixa. Aqui nesses comedouros eu vou colocar ração aqui agora. A ração aqui que eu uso, gente, é ração comprada mesmo. Eu não tô fazendo ração de postura. Aí eu vou colocando um pouco de ração, né, de manhã, depois trato também com as folhas, também com milho. E também, como elas ficam nessa grama, no pasto, também diminui bastante a quantidade de ração que elas comem. É. Aqui, gente, eu tô com esse bebedouro assim mesmo. Todo dia tem que limpar. O Laureano colocou uma boia aqui pra mim. Antes eu tinha colocado essa mangueira e o Laureano colocou uns bebedouros automáticos aqui que não funcionou. Comprei pela internet, ficava vazando água. E aqui é mais prático, né? Joga essa água pra lá mesmo, passa a buchinha e já vem água aqui, direto aqui da mangueira lá, que é da nossa caixa, fresquinha. Deu aqui um nível aqui, ó. Já para de água. Então lavo direitinho aqui. Ó. Pronto. Vem cá, Giovana, vamos pegar os ovos. Peraí, ó. Na última vez que você pegou, você quebrou um monte de ovo. É. Gente, olha só, tem bastante ovo aqui. Eu não colhi ovo hoje, né? Pode ir pegando, Gu. Pega devagarzinho, GG, devagarzinho. Eu não fiz mais ninho, gente, mas eu tô pretendendo fazer embaixo aqui, ó. Porque tá uma competição aqui, mas uma espera a outra, né? Né, Gu? Uma espera a outra pra poder botar. Tem uma galinha ali que tá querendo chocar, mas eu não vou deixar. Ela bota ovo azul. Olha a cor. Bubucão. Gugu come ovo? Pega devagar, Gugu. Olha lá, aquele ovo ali é de 2 gemas lá, ó. Grandão, grandão, grandão. Eu tenho aproximadamente umas 22 galinhas aqui, misturado com galo. O Gugu pega ovo e lá em casa tem muito, mas muito ovo pra nós fazer um tantão de pão, né, Gu? Bom, né? Eu nem vou deixar mais ovo ali não, gente, porque como elas não tem outros lugares pra botar, então acaba que elas vão voltar e botar ali no mesmo lugar. Né, Gu? É o ovo. Deixa eu ver que tantão de ovo que você pegou. Tantão e GG. Deixa eu ver, GG. Ó, cuidado na hora de carregar, viu? Tá bom? Pra você não quebrar. Da outra vez ela tomou um capote e quebrou os ovos tudo. Né, Gu? Vai aí, né? De galinha. Você vai deixar um aí? Então tá, vai deixar um pra galinha botar, né? É. Gente, tem esse outro pasto pra cá. São só 2 divisões que eu fiz. Elas até desestressam quando a gente solta pro outro lado, ó.
Aqui, ó, que é a parte da porta, que fica muito aglomerada aqui, ó, acabou bastante a grama. Mas pra lá, olha como é que tá. Tá bem verdinho, eu acho que não vai começar a chover. Isso vai lastrar. Olha aqui como é que tá verdinho. Aí, gente, eu troco aqui de pasto de 15 em 15 dias para elas desestressar mesmo e manter também nessa graminha. Isso, gente, é a verdadeira galinha caipira, porque é criada assim no pastejo, método natural, né, Gugu? Olha os ovos aqui, gente, ovo caipira. Os ovos, a maioria tá galado, porque eu tenho alguns galos, gente. Mesmo não tendo galo, somente a galinha, ela bota também. Tem gente que acha que a galinha sozinha não bota. Bota também do mesmo jeito. Mas eu tenho aqui alguns galos. Esse galinho aqui não sai lá de casa. Esse galo sebrate aqui, ele voa, pula aqui, gente, e vai lá para casa, come e volta. Aí tem esse outro galinho ali que, acho que é mil flores, eu não sei. Quem souber aí me fala. E tem o Brahma também, que tá ali. Então tem 3 galos, 2 galinhos pequenos e esse galo grande aí. Então alguns ovos aqui saem ovo galado, né? Dá para chocar, né? Mas a maioria das vezes eu não deixo chocar, não. As galinhas, essas rodas aqui, elas não chocam. Não choca. As que vai chocar aqui mesmo é a caipira, igual aquela de lá, ó. Os pintinhos, gente, sobrou poucos pintinhos, ó. Porque época de frio não é época de a gente arrumar pintinho, não, viu? Então, a maioria morreu, tem esses 2 aqui, de 10 pintinhos, ó, sobrou 3 só. Então, época de inverno não é bom comprar os pintinhos, porque eles não resistem muito no frio, aparece doença. Gugu, GG, vamos? Vamos levar os ovos? Vamos levar os ovos. Você vai comer os ovos? Vai? Mamãe vai fazer pão. Não. Então, vamos lá, leva com cuidado, né, Gu? Vamos lá. Isso, vou falar com o seu último aí. Aí, muito bem. Agora desce daí, pra você não cair. Gente, não sei se dá pra vocês terem noção do tanto de ovo que tem aqui. Eu acho que tem mais de 100 ovos aqui. Eu fiz um cálculo e minhas galinhas botam em média uns 150 ovos e comem um saco de ração de 20 quilos e algumas outras coisinhas que eu dou para elas. Eu acho que super compensa por conta da qualidade dos ovos. Eu não vendo, né? Só para o consumo aqui mesmo de casa. E olha só o tantão. Tem uns dias já que eu não tô usando dos ovos, né? Deixei juntar aqui, ó. Poucos dias junta-se tanto, porque eu colho ali uns 20 ovos por dia, né, Gu? É pouco. E olha o tanto de ovo aqui. Bora fazer um tanto de pão? É pouco. Você vai me ajudar? É pouco. Vai? Olha só, gente. Eu como mais os ovos mesmo. Eu não como as galinhas, não. Né, GG? Gente, come muito ovo, né, G? Vou começar, pessoal, separando clara da gema, tá? Depois eu vou usar a gema. Vou fazer um pudim de claras agora e eu vou usar 10 ovos. Separei aqui, gente, 10 gemas. As gemas eu vou reservar, porque agora eu vou bater as claras em neve para poder fazer o pudim. Esse pudim não vai muita coisa. Ele vai 10 claras em neve, vai 5 colheres de açúcar e uma lata de leite condensado. A gente vai colocar pela ordem depois que a gente bater.
Depois que tiver durão assim, gente, eu vou começar a adicionar as 5 colheres de açúcar. Agora, gente, que tá parecendo um chantilly, eu vou começar a adicionar o leite condensado aos poucos, sem deixar tirar o ar. Depois de misturar aqui, pessoal, eu vou pegar aqui uma forma. Já tenho aqui um caramelo, pessoal, já feito com açúcar. Foi 1 xícara de açúcar e 1 xícara de água. Deixei formar o caramelo. Agora eu vou colocar aqui. Nem caber tudo na forma. Se ele crescer, gente, ficar altão, aí vocês não assustam não, viu? Depois ele acerta. A gente vai colocar pra assar no banho-maria por aproximadamente uns 35 a 40 minutos. Vou colocar aqui no banho-maria, água quente, gente. Vamos levar pro forno. Agora, gente, eu vou continuar batendo aqui clara. Vou fazer agora um bolo brevidade. Eu coloquei aqui 3 claras, separei a gema aqui. Primeiro eu vou bater as claras para depois adicionar as 3 gemas. Bora lá. Gente, depois de estar assim durinho, o que eu vou fazer? Vou começar já a adicionar aqui a gema e meia xícara de açúcar, tá? Então vai ser aos poucos, vão incorporar aqui. Gente, depois que eu coloco a gema e também coloco o açúcar, eu bato bastante para poder ficar assim, desse jeito aqui, gente, ó, um cremão, uma espuma, para poder na hora que eu colocar aqui o amido de milho, isso aqui não virar líquido. Então agora, gente, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui uma tampinha de essência de baunilha, tem aqui raspas de um limão. Vou dar uma leve misturada assim. E vou colocar 1 xícara de amido de milho. Vou colocar tudo assim mesmo, ó. Nem peneirei. Quem preferir pode peneirar. Vou dando uma incorporada assim, ó. Baixo pra cima, devagar. Não precisa de colocar fermento, porque isso aqui vai crescer por conta da clara. Prontinho. Aqui eu tô uma assadeira já untada, gente. Aí nós vamos colocar nela. Virando aqui. Isso aqui cresce, gente, fica aquele negoção assim dentro do forno, mas na hora que esfria, ele diminui um pouquinho o volume, tá? Sempre coloque uma assadeira, gente, dando pelo menos um espaço de 2 dedos para essa massa crescer, que essa massa cresce muito. Aí, gente, enquanto tô assando ali o bolo, vou fazer agora, gente, queijadinha. Sobrou gema, que eu vou usar algumas. Esse negócio de usar o ovo aqui, gente, eu sei que tem muita gente que não gosta do cheiro. Aí na gema você tira essa pelinha, que essa pelinha diminui o cheiro, né? Então, eu não importo, então por isso que eu deixo, né? Vocês vão observar que eu nunca tiro, eu deixo
tranquilo assim, pra mim é tranquilo. Agora, as receitas que eu tô usando clara, vocês podem adicionar algum sabor, limão, outros sabores para poder amenizar aí essa questão do cheiro do ovo. Aqui, gente, deve ter uns 50 ovos ainda, pessoal. Mas aqui em casa a gente consome muito, muito ovo. Aí eu vou fazer a queijadinha aqui, né, com essas forminhas. Vou usar 3 gemas de ovo. Aqui eu separei 2 colherzinhas de queijo parmesão ralado. 1 xícara de coco ralado seco. E aqui 1 lata de leite condensado. Agora eu vou colocar nas forminhas. Se o meu não der aqui, gente, pra completar essas forminhas, eu vou fazer mais. Gente, agora nós vamos fazer pão. Minha turma tá aqui pra poder me ajudar, né? Olha, gente, o que nós vamos precisar? Eu vou usar aqui 1 kg de farinha de trigo, sem fermento. Aqui tem umas 2 colheres de manteiga, 1 xícara de açúcar, vai ser assim bastante pão. Aqui tem 20 gramas de fermento, que dá 2 pacotinhos daquele de fermento, 200 ml de leite morno, uma pitada de sal e 3 ovos. Primeiro, pessoal, eu vou começar fazendo tipo uma esponja aqui para esse fermento começar a agir, para depois nós colocarmos aqui no nosso farinha de trigo. Vamos começar colocando o fermento aqui. Vou colocar um pouco desse açúcar, eu nem sei se vai caber tudo, mas eu vou colocar um pouco. E vou colocar um pouco do leite. Então, assim, 200 ml de leite, mas é pra tudo, viu, gente? Eu vou usar um pouquinho aqui só pra deixar agir. Agora, aqui nessa farinha de trigo, nós vamos colocar a colherzinha de sal. O restante do açúcar, quer colocar aqui, GG? Então, toma. Despeja aqui, ó, aqui dentro. Vai. Não quer sair, não? Tá, tá, pera aí que na hora que for o leite, eu vou falar pra você derramar o leite aqui. Deixa eu dar uma misturada aqui. Isso aqui, gente, essa massa serve para qualquer tipo de pão que quiser modelar. Só que hoje, gente, eu vou fazer Marta Rocha de padaria. Aqui no meio eu vou quebrar os 3 ovos. Deixa eu fazer um buraquinho aqui assim. Pera aí, GG. Oi. Agora o leite, GG, põe o leite aqui, ó. O leite. Ali. Muito bem. Deixa a mamãe agora. Agora, gente, vamos colocar aqui o fermento. O fermento já começou a agir. Nós vamos misturar tudo. Ajuda da mão da GG. Pera aí, GG, que já nós vamos amassar ela. Você vai me ajudar. Agora a gente vai incorporando aqui a farinha de trigo. Ainda sobrou um pouquinho de leite ali que eu vou colocar. Chega, GG. Agora é só ir juntando essa farinha de trigo aqui. A GG não quer deixar sobrar nada, né? Pera aí que já eu vou te dar. Pera aí. Agora nós vamos colocar a manteiga e vamos continuar sovando. Vou adicionando aqui a manteiga, é na faixa de umas 3 colheres. Gente, depois de amassar bastante, ó, a consistência que ficou não gruda na mão. Agora a gente vai fazer umas bolinhas e deixar dobrar de volume para depois modelar nossos pães.
Agora eu vou deixar nossas bolinhas aqui dobrar de volume pra gente modelar as nossas matarrocha. Enquanto isso, nós vamos lá pro fogão pra fazer o creme, gente. Aí, gente, vou tirar as queijadinhas aqui do forno, já tá pronto. E, gente, ó, fofinha, olha o tamanho que cresceu. Vou fazer agora, gente, o creme de confeiteiro para poder rechear as matarrocha. Coloquei aqui, gente, 1 colher de manteiga. Vou adicionar aqui 1 litro de leite. Gente, tô fazendo uma receita maior, mas vocês podem diminuir aí, viu, gente? Fiz a metade. 1 litro de leite. 1 xícara de açúcar. Umas 5 gotinhas mais ou menos de baunilha. 1 xícara de farinha de trigo. E vou adicionar 6 gemas, gente. Só a gema. Quem não for usar a gema, pode colocar também corante amarelo. Agora, gente, nosso creme já ficou pronto. Vou deixar esfriar. O ideal é até tampar com plástico, viu, gente? Mas eu vou deixar esfriar bem para depois colocar em um saco de confeitar. Agora vamos modelar nossas matarrochas, gente, aqui, como é que cresceu. Vou colocar aqui nessa tábua um pouquinho de óleo. Nós vamos modelar aqui, ó. Vou pegar uma. Agora, gente, nós vamos abrir assim, tipo oval. Meio oval assim. Abrir o oval, essa parte que tá o óleo aqui, eu vou fazer isso aqui nela, ó. Pra ela não grudar. A gente nem aperta não, assim mesmo. Coloca aqui na assadeira e vamos fazer os demais. Agora é só pincelar a gema de ovo com um pouquinho de leite, gente. Mistura assim. Agora, gente, eu deixo crescer mais um pouquinho para colocar no forno. Agora, minhas matarrochas, já comecei a tirar algumas do forno. Essa aqui já esfriou, essa daqui tá um pouquinho quente ainda. E eu quero mostrar pra vocês, gente. Olha só, pessoal, como aquela parte eu coloquei óleo na hora de fechar. Olha só, nem grudou, né? É só colocar o recheio nela, né? Olha só. Super fofinha. E o segredo da massa, gente, é sovar, viu? Agora, gente, com o meu creme de confeiteiro, tá frio, coloquei nesse saco aqui. Só rechear ali, gente, ó. Só encher aqui assim, ó. Encheu. Coloca o tanto que quiser ali. A gente fecha assim, ó. Dá uma apertadinha, fecha assim, ó. Terminei de rechear minhas matarrochas, gente. Agora, para ficar mais bonita ainda, eu vou colocar coco ralado. Vou fazer o seguinte, gente. Tenho aqui, gente, um pouquinho de leite condensado com leite. Quem quiser pode fazer isso com água e um pouquinho de açúcar também, gente. Vou só pincelar por cima para agarrar o coco ralado. Quase terminando as minhas matarrochas aqui. Olha como é que tá ficando, gente. Matarrocha, pra mim, tem sabor de infância, porque quando eu tinha uns 5 anos, meu pai tinha padaria, e toda vez que me perguntava o que eu queria levar pra escola de merenda, eu sempre escolhia matarrocha. Então, eu sempre lembro da matarrocha com um sabor diferente. Gente, olha a nossa mesa.
Acho que vocês já repararam que eu não faço mesa posta, né? Porque eu gosto só da comida posta. As queijadinhas, gente, que ficou muito boa, viu? Inclusive o Gustavo já tá comendo ali, ó. Bom. Gostoso? Tô. Isso aí, gente, é uma mistura de pudim com bolo por conta do coco. Tem gosto também de quindim e é bem diferente, ó. Parece um cupcake. Aqui o pudim de claras, super fofinho, parece uma espuma. E aqui esse bolo, gente, ideal para quem não pode comer glúten, gente. E olha só, super fofo. E aqui tem nossos pães, que também chama Marta Rocha. Se tiver algum nome diferente em algum lugar do Brasil aí, deixa nos comentários. Esse aqui é super fofo, que é só clara, viu? Aqui, ó. Deixa eu mostrar o bolo aqui pro povo. Nossa, olha só. Tem nem dificuldade, ó. Pra cortar. Vou até fazer uma coisa aqui, gente, ó. Olha só. Ó. Desmancha. Só pai que não fez, pai só veio comer? Você gostou, GG? Gostou? Gostou também, Gu? É bom. Gostou? Da padaria aqui? Tudo coisa de padaria mesmo. Vamos mandar um abraço pra vocês aqui. A Giovana já tá doida pra querer mandar beijo. O abraço de hoje vai pra Roseli, lá do Paraná. Também pro pastor Francisco, o Isaac e o Samuel, lá do Piauí. Também pra Eunice, do Rio de Janeiro. E pra Jussara e o Paulo Sani. Um grande abraço também pra Adeline, pro Samuquinha e pro Benjamin, lá de Curitiba. Grande abraço pra vocês, gente. Muito obrigada por acompanhar. Obrigadão pelo carinho. Você tá aqui dando tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.